Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro para a gente conversar sobre os acontecimentos e comentar, tentar interpretar e opinar também. Nesta quinta-feira, 13 de junho, está fazendo um aniversário importante. O início da derrubada do Muro de Berlim. Começou em 13 de junho de 1990. Ruiu. Caiu. Caiu por força das obviedades. Um muro que foi erguido em 1961 para impedir que os alemães, sob o jugo comunista, fugissem para outra Alemanha. E lá em Berlim era fácil, porque Berlim estava isolada no meio de uma região soviética, né? Porque Berlim, na guerra, foi dividida. A capital foi dividida entre região, zona francesa, inglesa, americana e da União Soviética. Eu estive lá no Muro de Berlim, estive em cima, digamos, né? Olhando para o outro lado. Meu companheiro, deputado Cândido Norberto dos Santos, Partido Socialista. E meu amigo, eu sou Cândido, gaúcho ele. O Cândido, olha só, um lado é todo cinza e o outro está todo colorido, por isso que o pessoal foge. Eu disse, cala a boca, tchê, foi o que ele me respondeu. E é isso, não adianta. Não adianta tapar o sol com a peneira. Eu vi depois o muro caído, né? De Mauá caído. Tem lá os restos, os nomes das pessoas que morreram tentando atravessar o muro, tentando fugir, né? Por falar em fuga, só para completar, eu tenho números aqui dos venezuelanos que fugiram da Venezuela o ano passado para o Brasil. O Brasil recebeu 77.193 refugiados, isso oficialmente. Mais de 75 mil venezuelanos. Por que será que estão fugindo? É um regime tão bom, né? E cubanos quase 1.000. São muito poucos, porque cubano prefere ir para a Flórida, né? Inclusive está mais perto. Ou para outro país latino de língua espanhola, fica mais fácil. Bom, então é isso. Vamos então aos assuntos de agora. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Começo com a língua portuguesa, a minha tristeza de ontem ao ver que a Suprema Corte do meu país, no dia 10 de junho, dia da língua portuguesa, dia de Camões, dia de Portugal, feriu a língua portuguesa. E um dos argumentos é que anulou as leis municipais de Águas Lindas de Goiás, de um município mineiro, dizendo que não tinham poderes, a diretriz e base da educação é a União que faz. Pois é, mas o artigo 24 tem um inciso 9 que diz que União, Estados e municípios legislarão concorrentemente, farão leis sobre educação. Está lá escrito. E se o município legisla sobre educação, a quem compete reclamar? É ao PSOL? Não. Quem foi que teve direito ferido, se é que seria o governo do Estado, de Minas ou de Goiás, que não disse nada. Ou o governo federal, que tampouco disse alguma coisa. Então, os que poderiam reclamar não reclamaram. Ou seja, concordaram que as câmaras de vereadores dos dois municípios fizessem uma legislação complementar à Constituição. Porque o artigo 13 da Constituição diz que a língua no Brasil, a língua oficial brasileira é a língua portuguesa. E a língua portuguesa não tem neutro. Então, se estavam usando neutro nas escolas, isso é errado. Está ferindo a língua portuguesa. E as câmaras de vereadores trataram de pôr ordem, mostrando, complementando a legislação suprema
da Magna Carta, a menos que tenha alguém acima da Constituição. Bom, gente, vocês viram a nota do União Brasil defendendo o ministro Juscelino Filho? Só para vocês saberem, o Juscelino Filho está no governo indicado por Davi Alcolumbre, União Brasil. A nota do partido, nota do presidente do partido, diz assim: o partido dá o total apoio ao ministro. Suspeitas são apenas suspeitas. Ou seja, um ministro pode ficar abaixo de suspeitas. Eu acho que o ministro tem que ficar acima de qualquer suspeita, como a mulher de César. E suspeita não é apenas suspeita, é suspeita. Não comporta o apenas. Não. Aí eu lembro do exemplo histórico do ministro-chefe do Gabinete Civil do presidente Itamar Franco, Henrique Argrives. Houve uma suspeita lá no Congresso. Ele pediu demissão, saiu para se defender, provou inocência e Itamar o chamou de volta. Outros tempos. Altri tempi. E o presidente do Solidariedade teve o helicóptero apreendido. Ele usava o helicóptero para ir de Planaltina de Goiás para a sede do partido no Lago Sul, em Brasília. Eu não sei onde ele pousava, eu vi um jornalista informando isso. Não sei se o jornalista, eu também não fiquei na dúvida. Bom, talvez na Península dos Ministros tenha algum lugar para pousar helicóptero. Bem possível. E ele fazia essa viagem, ele comprou um helicóptero por isso. Com seu dinheiro, com o meu também. Dinheiro dos pagadores de impostos que vai para o fundo partidário. Ele foi indiciado, o Eurípides Júnior, pobres pais, né? Juscelino Filho, Eurípides Júnior, pega o nome do pai, o nome do pai está aí jogado aí nas discussões, nas suspeitas e nos indiciamentos. Ele era vereador em Planaltina de Goiás. Aí ele fundou o PROS, foi um dos fundadores. E apoiou a candidatura Dilma, a candidatura Haddad e a candidatura Lula. E aí o PROS foi absorvido pelo Solidariedade e ele virou presidente do Solidariedade. E está assumido, porque tem uma ordem de prisão contra ele. Ele está assumido. Até agora não conseguiram pegá-lo, pelo menos a hora que a gente está. Né? E tudo, helicóptero, por sua conta, por minha conta. Farra partidária. Não sei, sede no Lago Sul, talvez uma casa maravilhosa com aluguel altíssimo, né? Bom, enquanto isso, Lula e Janja estão na Suíça. Se não me engano, é Genebra. Ele hoje participou lá da Coalizão Global para a Justiça Social na 112ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho. Ao longo dos anos de jornalismo, eu conheço essas coisas, a gente viaja e sabe como é. São convescotes que se organizam pelo mundo, que vão lá os altos dignatários, funcionários, burocratas, tudo por conta dos povos dos seus países, para fazer reuniões, belas reuniões, grandes declarações. Vejam só, o presidente Lula discursou, grande declaração, está aqui. Aspas, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Quem escreveu isso andou lendo essa de Queiroz no Primo Basílio, o conselheiro Acácio. Mas depois vem uma ideologia.
olha só, aspas de novo. Recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento é uma tarefa urgente. A mão invisível do mercado só agrava desigualdades. Fecha aspas. Ele fez declarações sobre equilíbrio fiscal, fez o dólar subir. Hoje, combinaram, né, os ministros Haddad, o vice, que é ministro também, Alckmin, e a Simone Tebet fazendo declarações. Temos que cortar despesa, o Congresso que colabora e cortar despesa. Porque quando viram que aqueles que fizeram L, deram dinheiro para a campanha, estão com a paciência terminada, né? Eu não sei como é que se enganaram, e aí estão fazendo declarações. Agora, declarações pega bem numa época em que o jornalismo vive de declarações. Eu lembro do tempo que o jornalismo vivia de ações que geram fatos. Declaração é boca para fora, é propaganda. Projeto. Você abre o jornal, só tem projeto. Como? Projeto é alguma coisa? Não, projeto é só projeto. É só intenção. E vira notícia. A intenção é a notícia, é propaganda. Agora, a ação, como lá dos voluntários do Rio Grande do Sul, que fizeram aquela ponte de ferro lá, pá, aqui a ponte em 10 dias. Os outros de Nova Roma também não esperaram, né? Isso é ação. Bom, pois é, e Stedley cobrou ontem, hoje, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, irmão do José Genuíno, cobrou também, dizendo, olha, o que está faltando é comando. Por isso, tanta frustração, tanta derrota do governo aqui no Congresso. Aliás, eu falei de inflação, saiu os números da Argentina. Inflação de maio, 4,2%. Abril já é a metade da inflação de abril. Inflação caindo. Só para lembrar, antes de Milei assumir, a Argentina tinha a maior inflação do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia.